Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Queria convidar, enquanto o pessoal vai entrando, a professora Amara para se juntar a mim. Aí, muito bem. Gente, eu queria, enquanto o pessoal está entrando, já temos aí uma audiência razoável, mas tem bastante gente entrando ainda. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos e todas. É um prazer contar com vocês novamente, mais um evento nosso aqui. E aí, vocês devem ter percebido, esse ano a gente começando com um tema diferente, né? O ano passado, para quem acompanhou, a gente teve, ao longo da pandemia, uma série de eventos trabalhistas com os mais variados assuntos, em sua maioria relacionados à pandemia, né? E aí, esse ano, resolvemos diversificar um pouco, trazer outras questões não relativas à pandemia, mas tanto quanto ou mais relevantes para as questões trabalhistas. E aí um dos pontos que eu quis começar até, né, é a questão da inserção das pessoas trans, né? Por vários motivos. Primeiro, porque é um tema sobre o qual eu me debrucei um pouco na minha dissertação de mestrado. E segundo, porque assim, a gente fala tanto em inclusão, em fim de preconceito, etc., mas ainda somos um país extremamente homofóbico, extremamente transfóbico, e mais do que isso, né? Aí você vai falar assim, mas gente que está aqui assistindo, a gente não é transfóbico, né? Eu não sou transfóbico, né? Mas quantas pessoas trans tem trabalhando na sua empresa, né? Se a gente vai ali até a Faria Lima, até a Berrini, né? Quantas pessoas trans tem ali inseridas no mercado financeiro, no mercado corporativo, né? Na própria universidade, né? Eu dou aula, a professora Amara também dá aula, não tem pessoas trans na universidade, né? Então é um problema estrutural importante. E, obviamente, não tem uma resposta matemática objetiva, mas é importante que a gente comece a falar sobre esse problema, né? E aí, para falar desse assunto, obviamente, eu acho que faz muito mais sentido a gente trazer alguém que tem um lugar de fala, que, enfim, que não apenas do ponto de vista teórico, conceitual, acadêmico, sabe sobre o assunto, mas que vive o assunto na pele, né? Ontem, ouvindo um podcast sobre não tem exatamente a ver sobre o tema aqui, sobre racismo estrutural, né? A pessoa disse, porque assim, só uma pessoa negra sabe o que é você entrar na loja e aí ver o segurança andando atrás de você porque você é negro, né? Por mais que eu possa imaginar, eu possa tentar, assim, eu não vou saber exatamente. Eu acho que aqui é a mesma coisa, né? Só uma pessoa trans pode me dizer como que é se sentir não inserido e o que fazer, né? Eu acho que eu, por mais boa vontade que eu tivesse, eu não falaria com a precisão que a professora Amara vai poder falar. E aí, então, eu vou rapidamente apresentar a professora Amara. Eu, na verdade, vou pedir para que ela se apresente, porque eu também acho que ela vai fazer isso de maneira muito mais brilhante do que eu. Mas, assim, a professora Amara, gente, eu acho que a gente começa, quando a gente vai nesses eventos, dispensa apresentações. Ela dispensa mesmo, porque, assim, se você der um Google no nome dela, você vai ver que ela deu entrevista para a Folha anteontem, você vai ver que ela, sabe assim, ela tem um monte de livro publicado, enfim. Então, eu me sinto extremamente orgulhoso, honrado. Obrigado, Amara, de ter aceito esse nosso convite. É realmente um prazer, uma honra contar com você aqui. E é isso. Então, eu queria já te passar a palavra, porque viemos aqui para te ouvir e não me ouvir, que meus clientes não aguentam mais me ouvir. Então, eu queria te pedir isso, se você pudesse apresentar, contar um pouquinho de você, e aí já emenda direto no tema do nosso conversa, né? Da nossa conversa, a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho, tá? Antes da professora Mara começar a falar, queria só lembrar para todos e todas que nos assistem que a gente vai abrir no final, então, nossa programação, né? São 5 horas e 5 minutos agora, nossa programação é encerrarmos pontualmente às 18 horas, a Amara vai fazer a explanação dela aí mais ou menos até umas 18h40, 18h05, 17, perdão, eu me confundo tudo com os horários, né? Até as 17h40, 17h50, e vamos ter aí entre 10 a 20 minutos para responder perguntas. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Se vocês virem aqui embaixo na parte
inferior do Zoom tem lá Q&A, né, Q&A, ou pelo próprio chat, façam perguntas, ela vai respondendo ao final, tá bom? É isso, mais uma vez, obrigado, Amara, e tem a palavra. Bom, estou muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui vendo a casa cheia, um monte de gente para vir me ouvir, a gente poder então trocar e conversar um pouquinho sobre essas questões que são tão delicadas, mas também poderosas, né? Acho que eu não esperava ver um mundo tão transformado, né? Acreditava, quando eu comecei minha transição em 2014, eu tinha muita dificuldade de imaginar como seria o meu futuro, né? Eu estava no começo do doutorado, né? Acho, inclusive, que eu demorei bastante para começar a minha transição, para me sentir segura para fazer minha transição, muito por conta do medo de onde que eu iria parar, né? O que aconteceria em seguida. Então, essa coisa de, será que eu poderia continuar estudando? Será que minha família me apoiaria ou me expulsaria de casa? Será que meus amigos continuariam do meu lado? E aí esse medo todo foi me imobilizando, impedindo que eu fizesse isso, talvez no momento em que eu tivesse desejado isso pelas primeiras vezes, né? Então demorou, foi um processo longo, né? E de alguma forma só deu certo, né? Quando eu entrei no doutorado, passei em primeiro lugar no processo seletivo do meu departamento, né? Tinha uma bolsa de estudos garantida por 4 anos, e aí eu falei, agora eu tenho condições, porque se eu for expulsa de casa, né? Se meus amigos romperem comigo, eu ainda vou ter pelo menos a minha segurança financeira, vou ter condições de me bancar, né? Que é um pouco esse é o tema hoje da conversa, né? O trabalho, né? Que é um elemento vital para a gente pensar a viabilidade de existências trans, né? Viabilidade de existências de grupos todos, os grupos todos, né? Mas focando aqui nessa questão, né? Nesse grupo específico que é o grupo das pessoas transgêneras. Então, primeiro, mas assim, para a gente pensar essa questão, é preciso primeiro entender de que maneira a própria sociedade foi tentando inviabilizar nossa existência a partir dos trabalhos que eram possíveis para nós, né? E aí, e antes ainda do trabalho, inviabilizar nossa existência jogando todo mundo, absolutamente todo mundo contra nós. É uma coisa que eu sempre tenho tentado resgatar, né? A gente poder contar a história do país de uma outra perspectiva, né? Parece que a gente só deve falar sobre travestis, sobre LGBTs, né? De 70 anos para cá, mas não, sabe? A gente esteve aqui desde o começo. Tanto que, né, uma das leis mais emblemáticas que vigorou durante a existência do Brasil colônia, né, foi justamente uma lei que previa fogueira para sodomitas. Sodomitas eram os antepassados de LGBTs, né? Eram figuras que se relacionavam sexualmente com figuras do mesmo sexo. Né? E aí as ordenações filipinas, que eram o conjunto compilado jurídico que vigorou aqui no Brasil colônia do século XVII até o comecinho do século XIX, ali na promulgação 1830, né, do Código Penal Imperial, né, foi esse o compilado jurídico que orientou as decisões, né, e esse compilado jurídico previa a morte na fogueira para que de seu corpo e sepultura não possa restar memória. Então, esse indivíduo que fosse condenado por sodomia, ele deveria ser queimado para que não tivesse memória dele, né? Só que não é só isso, né? A lei ela vai além disso. Né? Não só o indivíduo seria punido, mas sua família também, porque os bens desse indivíduo seriam apropriados pelo Estado, metade indo para quem denunciou o crime, e mais do que isso, seus netos e seus filhos e netos ficariam infames e inábeis aos olhos da lei. Né? Da mesma maneira como quem comete crime de lesa majestade. Então, olha, estavam equiparando o crime de sodomia, que é uma prática privada, sabe assim, é uma troca de amor, ou de afeto, ou de sexo privada, né? Uma coisa, eu e uma pessoa que eu goste, né? Isso estava sendo equiparado a atentar contra a soberania ou a vida do monarca. Né? Percebem a gravidade disso? Percebem, então, como é preciso que a gente reinvente a história do Brasil a partir desse prisma? Né? Por isso que é tão importante, então, que a gente comece a olhar para a história do Brasil como uma história de perseguição, de criação, né? de um comportamento e de um pensamento profundamente anti-LGBT. Né? Isso se mantém de alguma forma vivo ainda hoje.
né? Hoje, quando a gente vê, por exemplo, um pai e uma mãe dizer prefiro um filho morto, a gay, a lésbica, a bissexual, a travesti, a transexual, o que ele está dizendo? Está dizendo justamente que prefere se livrar desse indivíduo da sua família, né, a não ser penalizado pelo próprio Estado. Então, de alguma forma, essa legislação, junto, né, com a mentalidade judaico-cristã, né, porque isso já estava também, de alguma forma, na Bíblia, isso tudo foi moldando uma percepção de que a família não é o nosso lugar. Esse tipo de construção, né, de política, de lei, de legislação, de orientação, foi jogando as nossas famílias contra nós. Nós não pertenceríamos, então, nem às nossas famílias, né? Pelo crime de existir, né, pelo crime de ser quem somos. Então, quando a gente hoje ouve uma frase como essa, e essa é uma frase que ainda faz sentido, essa é uma frase que não precisa de nota de rodapé para explicar, né, o que é muito interessante, né? Eu sonho com um dia em que essa frase, eu prefiro o filho morto a gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual, essa frase precisa de uma nota de rodapé contextualizando, mas ainda hoje não precisa, né? Hoje todo mundo, por mais que não diga, por mais que não pense isso, sabe profundamente o que isso significa, né? Isso tem essas raízes longínquas que remetem à própria construção desse país, de alguma maneira, né? Só que, então, ou seja, existiu um projeto legal de lei, né, que jogou nossa família contra nós, e não só a nossa família, mas também a própria sociedade, porque se você soubesse que estávamos cometendo esse crime e não nos denunciasse, você também seria punido. E para além do crime de sodomia, especificamente existia ainda o crime, a condenação, né, a criminalização da prática do que a gente poderia chamar de um travestimento, né, de vestir-se com roupas atribuídas a outro gênero. Isso também estava colocado ali, né? Isso deixa de vigorar no Código Penal Imperial, mas a partir, né, do Código Penal de 1890, da República, da Primeira República, a gente vai ver essa criminalização voltando, né, a figurar, né, na nossa jurisdição, né? Então, e nessa jurisdição já não existe nenhuma condenação explícita de sodomia, mas existe todo um monte de outros aparatos legais que eram utilizados ainda para perseguir esses indivíduos. Então, ou seja, era toda uma trajetória de vida de expulsão de incentivar, de estimular as famílias a nos expulsarem de casa, a nos proibirem a nossa existência dentro das famílias. Então, onde restava um lugar para que a gente pudesse ser nós mesmos e mesmas, né? Justamente nesse espaço público, né? E era justamente o que as novas legislações estavam vislumbrando como uma forma de perseguir esses indivíduos, né? Então, qualquer coisa que atentasse contra a moral, né, poderia ser entendida, poderia ser penalizada com a cadeia, né, com a retenção, com a prisão, né? Então, ou seja, expulsaram a gente do espaço privado, do espaço familiar, não podíamos viver nossas experiências amorosas, afetivas, sexuais dentro desse espaço doméstico, né, e criminalizavam a nossa existência em público, né? Só que, para além disso, foram surgindo outros tipos também de legislações para inviabilizar nossa existência, porque de alguma maneira foram percebendo que a gente estava conseguindo encontrar brechas para existir, né? E a brecha, sobretudo, é a questão da prostituição. É uma questão super delicada, né? Ainda hoje é super tabu falar sobre isso, embora essa seja uma profissão exercida em todas as cidades, pequenas, grandes, médias do país, há tempos imemoriais, né? Muitas vezes colocada como a primeira profissão que é surgida, né? Que também não faz tanto sentido assim, mas de alguma forma fala sobre o quanto e perdura esse tipo de exercício, esse tipo de trabalho, né? E o quanto ainda hoje, apesar desses séculos, de milênios de exercício dessa profissão, ainda hoje é difícil falar sobre isso, ainda hoje temos dificuldade de falar sobre isso, né? E aí, o que justamente o Estado, né, as autoridades percebiam, é que esses indivíduos, que eram entendidos como a escória, a pior das existências, estavam conseguindo viabilizar a sua existência a partir do dinheiro obtido nesse trabalho, né? Lembram do que eu falei no começo, né? O trabalho como vital para viabilizar existências. Então, tinha público,
vendiam esse serviço e conseguiam dinheiro. E com o dinheiro conquistado ali, começavam a conseguir também construir a sua própria existência na sociedade, né? E aí é o momento justamente que começam a mobilizar, né, todos esses tentáculos, né, das legislações, todas essas distorções, né, que são feitas para tentar atacar esses grupos oprimidos, esses grupos indesejados, indesejáveis, né? E aí o que eu estou pensando aqui especificamente, né? Então a manutenção da criminalização do travestismo, né, do travestimento, da prática de travestir-se, né? E junto com isso a gente vai ver também o início lá no Código Penal da Primeira República, de 1890, da lei da vadiagem, da criminalização do que era entendido como vadiagem, né? Que é justamente uma lei que surge no bojo, né, na sequência da abolição da escravidão, né? A abolição da escravidão que o que fez foi tirar essas figuras escravizadas negras das senzalas e jogá-las nas periferias das cidades para formar hoje conhecidas como favelas. Então saem de um lugar de extrema precariedade e vão para um outro lugar de extrema precariedade. E a maneira de controlar essa população pobre vivendo em situação de miséria era justamente a partir dessa legislação, né? Então, o que previa isso, né? Se você estivesse apto para trabalhar e você não exercesse nenhum trabalho, você poderia ser preso por isso. Não é que você estava trabalhando para não morrer de fome. Essa lei o que fazia é te obrigar a assumir um vínculo empregatício, um vínculo trabalhista precário para não ser preso, né? E se você não tivesse esse vínculo empregatício, você poderia ser preso, independente de se você consegue dinheiro a partir de outras fontes que sequer eram consideradas crimes. Prostituição nunca foi considerada crime no Brasil, né? Então, ou seja, o indivíduo conseguia viabilizar sua existência a partir da prostituição, que não era considerada crime, mas não existe um vínculo trabalhista formal ali, né? Isso faz com que esse indivíduo pudesse ser preso. Isso perdura para a população de travestis ao longo de todo o século XX, né? A gente tem, por exemplo, um estudo muito intrigante de um delegado famoso por perseguir LGBTs, especificamente travestis, né, com mais ênfase em travestis durante a ditadura militar, chamado Guido Fonseca. Ele publicou um artigo em 77, né, na revista Arquivos da Polícia Civil daqui de São Paulo, falando justamente sobre criminalidade e travestis, né? E colocando que os magistrados desse período, né, estavam considerando utilizar a lei da vadiagem, que já não era mais aplicada às mulheres cisgêneras que exerciam a prostituição, estavam dando um jeito de utilizar essa legislação para continuar perseguindo travestis que se valiam da prostituição. E por quê? Né? Eles colocavam que a prostituição exercida pela mulher cisgênera era um mal necessário com uma importante função social, qual seja a de manter a pureza dos lares. Isso está citado, isso é ipsis literis, né? A hipocrisia é um negócio assustador. E, no entanto, a prostituição exercida por travestis não poderia ser entendida como um mal necessário que preservasse a pureza dos lares, percebem? Né? E aí o que acontece? Né? Então, pegavam essa mesma lei que já não podia mais ser usada para perseguir prostitutas cisgêneras. O que é a cisgeneridade? O que é uma mulher cisgênera? É uma mulher que nasceu com vagina, foi criada para ser uma mulher e se entende como uma mulher, né? O que é uma mulher transgênera ou uma travesti? É uma pessoa que nasceu com pênis, foi criada para ser um homem, rechaçou essa identidade e reivindicou uma identidade feminina. Então, a questão da cisgeneridade, né, o trans é aquilo que atravessa uma dada linha, né, uma linha arbitrária, imaginária, que separaria supostamente os gêneros, né? A gente vive numa sociedade que ainda hoje acredita que se você nasceu com pênis, você tem que ser criado para ser homem, se você nasceu com vagina, você tem que ser criada para ser uma mulher. Mas a gente está vendo cada vez mais que indivíduos estão rechaçando essa identidade imposta e estão reivindicando outro tipo de identidade, né? E aí, então, é como se a gente cruzasse essa linha. Só que se existe quem cruza essa linha, né, transamazônica, transatlântico, então, algo que cruza, existe algo que não cruza. E aí é como a gente renomeou quem nos nomeou, né? A gente, então, denomina
com o contrário do trans em latim. Trans é um prefixo latino, e muitas vezes o contrário dele é colocado justamente como cis. Cis é aquilo que permanece sempre de um só lado da linha, né? A República da Cisplatina era o nome do Uruguai, o antigo nome do Uruguai, porque estava do lado de cá do Rio da Prata. Então não atravessava o Rio da Prata. Então a Argentina lá, né, Uruguai aqui, a República da Cisplatina, Cisjordânia, a mesma coisa. Então o cis e o trans, existe quem cruza, existe quem não cruza. E aí a gente nomeia essas pessoas também, para que a gente comece a aplique sobre as demais pessoas a mesma lógica que estão dizendo e a mesma lógica que estão usando para nos entender, né? Então, se estão dizendo que cruzamos uma linha, essa linha então deve existir, e essa linha deve ser também pensada como referência para que a gente entenda, reflita sobre o restante da população, a população que não é trans. Então, essas mulheres cisgêneras exercendo a prostituição, isso era entendido como um mal necessário, né? Mas quando a gente pensa nas mulheres transgêneras, nas travestis exercendo a prostituição, aí isso era passível da aplicação da lei da vadiagem, né? E por que isso? Porque estavam percebendo que se permitissem que a gente obtivesse esse dinheiro e tivesse condições de construir um local de trabalho, condições de trabalho, porque a demanda era alta, né? Se estavam perseguindo, se a gente está aqui até hoje, é porque sempre teve gente interessada em contratar esses serviços, né? E aí, se existe gente interessada em contratar esses serviços, é importante que inviabilize a possibilidade desse serviço ser vendido para que não seja possível que esse grupo ganhe autonomia, ganhe condições de se firmar na sociedade. Essa é a grande questão. E é por isso que a gente está falando de inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Porque é a partir dali, do dinheiro no nosso bolso, na nossa conta bancária, que a gente vai conseguir firmar nossa existência na sociedade. É a partir dali que a gente vai deixar de ser seres exóticos, extraterrestres na nossa sociedade, né? Nesse mesmo momento que o Guido Fonseca está falando da perseguição do Estado, na perseguição policial amparada no judiciário, a gente está pensando também que essa perseguição está sendo apoiada pelos grandes conglomerados midiáticos, né? Eu dei essa entrevista para a Folha, que o Renato estava falando, e nessa entrevista eu falei bastante sobre justamente isso, né? Sobre a maneira como a mídia vem retratando a questão trans ao longo das décadas, né? E aí a gente vai ver nessa mesma década, né, manchetes, né, tipo páginas inteiras do Estadão, da Folha, né, de um jornal sensacionalista dessa época, né, o Notícias Populares, não sei quem de vocês lembra disso, né, mas eram páginas inteiras falando de uma forma sensacionalista a respeito da população trans. E aí, o que colocavam ali, né? Eu lembro de uma específica manchete do Estadão, que era assim: ninguém os quer, nem a polícia, né? E os estava se referindo a quem? As travestis, tratadas no masculino nesse período ainda. Né? Então, ou seja, ninguém os quer, né? E aí, pensando justamente que a noção a existência desse grupo ameaçava a segurança pública. Então, essas pessoas ameaçam a segurança da cidade. Mas quem iria pensar, quem se preocuparia com construir uma cidade mais segura para essas pessoas, né? Como construir uma cidade mais segura para as travestis? Não, as travestis são um problema a ser eliminado dessa cidade, né? Assim como, não sei quem de vocês já leu O Capitães da Areia, né, o livro importante lá do Jorge Amado, ele vai começar justamente com uma série de notícias jornalísticas, né? Ele começa o romance com essas notícias jornalísticas falando sobre o problema, né, das crianças ladronas, se não me engano é ladronas o termo, né? Então vai falar sobre essas crianças abandonadas à própria sorte, vivendo abandonadas por todo mundo, contra tudo e contra todos. A Deus dará, essas figuras são o problema da cidade. Não é a cidade que é o problema dessas crianças, né? Ali o Jorge Amado tentava inverter essa lógica, tentava mostrar o absurdo que é esse tipo de colocação. Mas, no entanto, né, com relação às travestis, a gente ainda vai demorar muito tempo. Não sei nem se hoje já a gente consegue já fazer essa outra reflexão, né, de pensar não o quanto as travestis ameaçam, as prostitutas ameaçam a segurança da cidade, mas como é que a cidade ameaça a segurança dessas pessoas. Elas são cidadãs, elas merecem ser consideradas, né? Então, a perseguição policial amparada no judiciário e na mídia hegemônica nesse período, né?
sem e se conseguissem imaginar ou pensar justamente a questão de como construir uma cidade mais segura para as travestis, né. E aí eu faço um corte, né, para os dias de hoje, que vai mostrar uma realidade bastante diferente já. Ainda é uma realidade bastante delicada, porque ainda estamos no país que mais mata LGBTs no mundo, com ênfase na população trans, né? Ainda esse é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, em números absolutos, né? Esse também é o país que sempre está no ranking, né, do consumo de pornografia envolvendo corpos trans, né? Então, ou seja, duas realidades diversas, duas realidades que parecem conflitantes, né? O desejo pelos nossos corpos e o desejo de eliminar a nossa existência, né? Mas é só aparentemente que isso é uma contradição, né? Esse desejo pelos nossos corpos é como se a gente revelasse, né, para esse homem, né, que quer se sentir padrão e quer se sentir dentro da norma, quando ele descobre que ele sente atração por nós, ele fica ali boladão, sabe? Ele fica perdido, ele não consegue aceitar que ele achou uma travesti bonita, né? E aí, a maneira de resolver isso muitas vezes, né, é aquele conflito que está dentro dele e que foi sendo construído, alimentado por séculos, por milênios, né, tanto com base, né, nessa legislação nesse pensamento judaico-cristão, com base nas legislações que na Península Ibérica vão desde a Idade Média, surgem desde a Idade Média, las siete partidas, né, o compilado jurídico criado pelo Afonso X, né, o importante rei de Castela, que também vigorou na Península Ibérica, né? Então, isso tudo é importantíssimo, né, para a gente pensar o que era a construção desse preconceito, dessa aversão, dessa fobia mesmo a esses indivíduos, né? Equiparar isso ao crime de lesa majestade. Pensa a gravidade que não tinha esse crime para esses indivíduos, para essa época, para essa cultura. Isso é internalizado pelo próprio sujeito. Imagina se descobrir, né, LGBT nesse período, nesse momento, descobrir que você sente desejo, né, nesse momento, né, sendo que isso está sendo equiparado aos piores dos crimes, né? Então, hoje a gente ainda vive essa realidade, né, de, ao mesmo tempo, despertar o desejo nas pessoas, né, e, ao mesmo tempo, despertar o ódio nelas, por ter despertado esse desejo, ou por existir, ou por simplesmente mostrar que é possível existir de outra forma. Porque imagina, aquele homão, né, todo masculino, machistão, né, que acredita que ele se tornou um homem porque ele nasceu com pênis e de repente ele vê uma mulher belíssima, talvez a mais bela das mulheres, a Roberta Close. Vocês têm idade para saber quem é a Roberta Close? Ele vê uma Roberta Close pela frente e pensa, putz, essa mulher nasceu também com pênis como eu. Percebe? Isso causa um incômodo, né? Porque se ele acredita que ele se tornou um homem por causa de um pênis, ele não pode acreditar que uma pessoa que nasceu também com pênis pode se tornar uma mulher. Se ele aceita isso, se ele legitima isso, se isso ganha áreas de naturalidade, de normalidade, ele vai precisar encontrar outra maneira de explicar como ele se tornou um homem e por que ele é um homem, né? Então, isso causa um incômodo, né? Um caso mais recente é o caso da jogadora de vôlei, a Tiffany. Vocês lembram do bafafá que envolveu ela? Todo mundo, de repente, se tornou especialista em endocrinologia humana, em esportes de alto rendimento, né? Todo mundo conseguia ver com clareza, né? Criou-se assim, uma polarização absurda também. Todo mundo virou técnico de vôlei. Ninguém nunca acompanha vôlei nesse país, mas, de repente, todo mundo era especialista nesse esporte e conseguia ver com clareza que essa figura levava vantagem, né? E aí é hoje, né? A gente vê hoje, assim, passaram-se alguns anos, ela tá lá, tipo, nem não desperta mais esse tanto de atenção, né? Porque não tá mais batendo recorde, não tá mais fazendo, não tá mais conseguindo números exemplares. E aí a questão é, será que ela realmente leva vantagem ou simplesmente ela traz um estilo novo de jogo, surpreende num primeiro momento e depois, né, aprendem a jogar com ela e ela se torna uma jogadora como qualquer outra das jogadoras. Então é interessante todo esse pasmo que gera, né, esse medo, essa angústia, né, e que isso mexe com essas verdades que nem precisam ser provadas, né, essas concepções, essas pré-concepções, né, nem precisam ser provadas, nem precisam ser estudadas, pesquisadas, a gente já sabe que
que não é certo, né? Colocar uma mulher trans para disputar modalidades femininas do esporte. Né? E aí, então, a gente vai vendo toda essa polarização, né? Essa reflexão, né? Essa provocação também. Né? Porque quanto mais a gente vai legitimando a nossa existência, quanto mais a gente vai ocupando espaços, sacramentando a nossa presença nos espaços, mais a gente vai também obrigando a sociedade a ter que pensar de outra maneira o que é um homem e o que é uma mulher. Né? E aí, hoje, a gente tem um momento de grande visibilidade. Né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa grande visibilidade, a gente tem todo esse cenário polarizado, esse cenário de ataques aos nossos direitos, esse cenário de, apesar das conquistas, apesar dos avanços, continuamos no país que mais mata pessoas trans no mundo. Né? Continuamos, né, sendo uma população que tem uma expectativa de vida muito reduzida, muito abaixo do restante da população, mas que sequer mereceu ainda um interesse do IBGE em constatar quantas somos, quanto tempo vivemos, né? Se existe algum predomínio em alguma região. Né? Não sabemos nada sobre essa população. Não existe interesse do poder público em mapear, né, quem são essas pessoas, quais são suas necessidades, né, onde elas estão, né, o que é possível fazer para transformar a realidade delas, para tornar as cidades mais seguras para elas, o Brasil mais seguro para elas. Né? Então, a gente vê esse momento de grande visibilidade, né, um momento de conquistas pioneiras. Né? A gente viu, por exemplo, né, se não me engano, 2 anos atrás, né, o STF definir, né, a desburocratização do acesso à retificação de documentos. Agora basta eu ir num cartório, levar lá uma porrada de documentos e uma semana depois eu tenho uma certidão de nascimento dizendo que meu nome é Amara e meu sexo é feminino. Eu não preciso ter nada dizendo que um endocrinologista se responsabilizando, dizendo que eu tenho um corpo feminino. Eu não preciso de uma psicóloga, um psicólogo dizendo que eu tenho um cérebro feminino. Eu não preciso de ninguém atestando a minha identidade. Eu sou responsável por dizer quem eu sou. Né? Esse é o entendimento atual do STF. Então, isso por quê? Né? Por que foi preciso fazer isso? Porque a gente estava caindo na loteria, né, da loteria da retificação. Né? Se cai com um juiz que acredita que a gente tem o direito de retificar o nosso nome, nosso gênero, né? Então ele dava. Né? Mas às vezes cai na mão de um que acredita que você pode mudar o seu nome, mas não o seu gênero. Né? Às vezes cai na mão de um que nem com cirurgia você vai poder mudar nem nome nem gênero. Então, ou seja, vai da cabeça do infeliz. Né? E não pode ser assim. Né? Não é possível que seja assim. Né? Não é possível que a gente tenha uma legislação que prevê que se o seu nome é usado para te humilhar, se o seu nome ele te violenta, ele é um elemento de violência na sua existência, que você não tem o direito de mudar esse nome, porque isso está previsto para pessoas cisgêneras. Né? Uma lei que não fala que só pessoas cisgêneras que vivam em uma realidade em que seu nome seja considerado humilhante podem mudar o seu nome. Não está dito só pessoas cisgêneras, está dito pessoas. Né? Se seu nome te causa constrangimento, você pode solicitar a retificação desse nome. Mas pessoas transgêneras nunca conseguiram se valer desse dispositivo. E aí, por isso, de repente, o STF chega e define. Não, a gente tem o direito, sim, de mudar não só o nosso nome, nosso gênero, e quem mais do que nós para ser juiz de como queremos que o documento nos retrate. Né? E aí algo muda, né? Porque agora eu posso chegar uma coisa era antes, né? Quando a pessoa trans chegava, ia para entrevista de trabalho, né? Aí o empregador, aí na hora de mostrar os documentos, eu gostei de você, vou te contratar, me dá seus documentos, dava o documento, aí estava lá um nome que não batia com o gênero da pessoa. E aí vinha a resposta, né? Putz, nossa, infelizmente essa vaga já foi ocupada, não tinha percebido, mil desculpas, né? E sempre acontecia isso. Né? Quanto mais, inclusive, você tivesse um corpo que fosse lido como passável, né? O que na nossa terminologia significa você ser lida como se fosse uma pessoa cisgênera, né? Que não é meu caso e não é meu interesse também, né? Mas existem, para muitas pessoas, tentar ter uma aparência que aproxima elas da cisgeneridade é uma possibilidade de evitar transfobia, de evitar violências. É conseguir entrar no mercado de trabalho, é conseguir passar despercebida na rua sem ouvir xingos, sem ouvir gente apontando o dedo, gente querendo te bater por você ser quem você é, gente te tratando por outro gênero ou como uma forma de te humilhar. Quantas vezes eu fui parada pela polícia e se divertiam me chamando de senhor, me tratando no masculino. Sabe, senhor, que é um termo de respeito na nossa cultura, mas ali estava sendo usado para me violentar.
né? E dentro dessa estrutura, né, extremamente autoritária da nossa polícia. Eu já mudei meus documentos, né? Você acha que isso faz com que policiais se sintam obrigados a respeitar o meu gênero? Nossa, é incrível, sabe? Uma vez um deles chega para mim assim e falou: "Você já fez cirurgia? Porque se você não fez cirurgia, eu vou continuar te tratando no masculino, você vai continuar sendo um homem para mim", né? Então, olha só, né? O cartório, né? Sabe, o judiciário, o STF determinou que eu posso mudar meu gênero, mas isso esbarra, né, nesse outro indivíduo que se sente ameaçado, né, pela existência de uma figura como eu, né? Então, e aí a gente então vive esse momento de grande visibilidade, de grandes conquistas, mas um momento que a gente ainda é o tempo inteiro confrontadas com a velha ordem, com os velhos paradigmas, né? E aí algumas das conquistas que eu gosto sempre de pontuar aqui, né? Então, cada vez mais pessoas trans defendendo doutorado e mestrado. Eu defendi meu doutorado em 2018, né, doutorado em literatura na Unicamp, né, estudando a obra de um baita de um escritor difícil, não sei quem de vocês é de literatura aí, mas eu estudei James Joyce, sabe? Talvez um dos autores mais difíceis da literatura ocidental, e fui lá meter meu bedelho lá, escrevi uma tese de doutorado que foi aplaudida ali, foi super importante, né? No entanto, né, por mais que e é interessante assim, né, que a gente está lá, está fazendo coisas, está em várias áreas, está na matemática, está na antropologia, está na economia, está na pedagogia, a gente está criando coisas. E ainda hoje, quando a gente defende um mestrado, um doutorado, muitas vezes isso acaba sendo notícia na mídia, né? E notícia que, ao mesmo tempo, é uma celebração, né? Quando eu defendi meu doutorado, né, eu começo minha transição em 2014. As primeiras travestis militantes que te bateram o pé e começaram a pavimentar um caminho para outras pessoas trans surgirem na Unicamp, começaram a surgir em 2012. Já existia travestis, pessoas trans antes, mas elas eram completamente apagadas na instituição, né? Não conseguiam se colocar ali, ser respeitadas, né? Eram figuras que ficavam na sombra, que não conseguiam sair desse lugar, né? E se saíssem eram muito violentadas. Foi 2012, 2013 que surgiram essas primeiras figuras militantes que foram mudando, foram pavimentando esse caminho para as figuras que vieram depois, né? E aí, somente em 2018, na minha defesa de doutorado, a Unicamp solta a primeira nota pública reconhecendo o orgulho de ter uma travesti defendendo um doutorado. Foi a primeira vez que a Unicamp falou: eu tenho orgulho de ter aqui no nosso corpo docente uma figura travesti, transexual, transgênera, defendendo o seu doutorado, construindo essa instituição, construindo saberes nessa instituição, né? Isso, ao mesmo tempo, é uma celebração e uma denúncia, né? Percebe? Demorou um tempo para eles olharem para a gente e falar: oh, vamos dialogar, vamos sentar para conversar, né? Demorou um tempo para eles mostrarem, darem essa mensagem para o mundo, assim, de eu tenho orgulho das minhas alunas e dos meus alunos trans, né? E com isso também, de alguma forma, convidar outras universidades a fazerem o mesmo, né? A gente agora está vendo, né, o surgimento de processos seletivos tentando criar cotas para pessoas trans em várias universidades do país. Isso chegou a motivar, inclusive, né, ataques do presidente da República, né, que se sentiu ameaçado diante disso. Não podemos oferecer cotas para pessoas trans, isso é um absurdo, né? Porque é isso, né? A gente ainda é sujeira estatística nesse espaço. A gente não é sujeira estatística na prostituição precária, nos presídios, nos cemitérios, mas nas universidades a gente é sujeira estatística, sim. E é preciso que a gente deixe de ser sujeira estatística lá. Isso não é apenas porque essas instituições são boazinhas, né? Não é apenas uma caridade abrir espaços para que estejamos lá, mas a ideia é justamente que a convivência plural, a convivência com grupos amplos, diversos, também promove um enriquecimento. Quanto mais você convive com gente que vive realidades diferentes da sua, mais você consegue antecipar, pensar fora da caixinha, pensar outras maneiras, né, de existir, né? Então, imagina, como é que você, publicitário, vai conseguir fazer uma propaganda sabendo se essa propaganda ela é misógina, machista, se você não tem um mínimo de contato com debates feministas ou debates de gênero, né? Então, assim, como é que você vai saber se isso aqui é homofóbico, se essa piadinha que você está propondo, né, nessa campanha de cerveja é homofóbica, é transfóbica, né? Se você não tem um mínimo de intimidade com essa população e com as demandas e questões que atravessam a vida dessas pessoas. Então, viver, né, ter proximidade com essas demandas,
né? Saber que essas pessoas estão ao seu lado, não é assim, eu ouvi falar que existem essas pessoas, né? Elas estão lá naquela sombra, não. Oh, meu colega de trabalho é trans, né? Tá na minha empresa aqui, não, meu filho estuda com uma adolescente trans, sabe? Esse tipo de coisa naturaliza a nossa existência, faz com que as pessoas deixem de temer a convivência conosco, né? Eu sou professora hoje, né? Sou professora de um importante cursinho pré-vestibular do país, né? Talvez o mais importante, o maior empreendimento de ensino à distância do país. Eu dou aula, às vezes tem 4.000 alunos ao vivo acompanhando a aula, né? E é interessante que para esses alunos, boa parte deles é a primeira vez que eles estão tendo uma aula com uma travesti. E aí, muitas vezes, eles ficam chocados, eles vêm me dizer, sabe, nossa, meu Deus, quando eu vi, assim, vi que era uma travesti, eu fiquei... E aí deu uma oportunidade e eu fui conquistando lá a atenção deles, mostrando que eu domino essa matéria. Eu tenho condição de dar uma excelente aula de literatura para eles. Mas isso só foi possível porque eles deram o braço a torcer. E só foi possível porque essa instituição de ensino teve a coragem de me contratar, me blindar e me bancar naquele cargo. Mas quantas instituições de ensino têm coragem de contratar uma pessoa trans, né? E isso é muito doido, assim, né? Eu fico pensando sempre, 15 anos atrás, quando eu estava no começo da minha graduação, sempre falo isso também, né? No começo da minha graduação, não sabia nada de literatura, eu tinha 20, 21 anos, assim, tipo, era completamente imatura, a diferença etária minha para a sala de aula do ensino médio era nanica, era minúscula. E naquele momento eu fui procurar emprego, fui contratado, ainda existindo como um homem naquele momento, para todos os efeitos, fui contratado por um grande colégio da minha cidade para dar aula de literatura. Naquele momento, acreditavam que eu tinha condições de lidar com uma sala de aula, né? Olha que loucura, né? E aí, 15 anos depois, eu tenho um doutorado, né? Num dos autores mais difíceis da literatura ocidental, eu sou reconhecida, né, um monte de publicações, né, sou reconhecida como uma pensadora de inúmeras questões importantes de literatura, de gênero, de movimentos sociais, né, de política, né, sou chamada para falar sobre muitas coisas e hoje é preciso coragem para me contratar. Vocês percebem o quanto eu que tenho todas essas blindagens, eu que sou branca, eu que vim da classe média, eu que falo um português hegemônico, eu que moro no centro econômico do país, eu moro em São Paulo agora, eu preciso da coragem de uma instituição para poder exercer meu trabalho ali. Sendo que 15 anos atrás, quando eu jogava as regras do jogo, quando eu existia como queriam que eu existisse, naquele momento a vaga estava garantida para mim, por mais que eu não soubesse literatura, não tivesse maturidade, não tivesse experiência profissional anterior. Tinha zero coisas na minha carteira de trabalho e me deram essa oportunidade. Percebe essa diferença toda? Que loucura, né? Então, é um pouco isso, né? Só que hoje, né, então, além da gente ter uma questão, né, da segurança, dessa necessidade de ter a coragem para me contratar, eu enfrento outras coisas. Eu e outras pessoas trans enfrentamos outras questões também, né? Porque quando você depende da coragem do empregador, né, se esse empregador, de repente, entra numa crise, vai à falência, você acaba demitida, independente do motivo, quem vai ser a próxima pessoa que vai ter a coragem de te contratar, né? Ainda hoje é necessário coragem para colocar essas figuras dentro para exercer funções muitas vezes simples, ou funções que elas estão mais do que qualificadas, né? Só que a gente ainda resiste, né? Porque se você vai contratar uma pessoa trans, você vai ter que, de alguma forma, blindá-la dentro do ambiente de trabalho para que ela consiga dar o seu melhor. Você vai ter que, de alguma forma, trabalhar questões, né, de transfobia que ela viveria ali de outros funcionários, né, de clientes, né? Porque senão como vai fazer, né? Só que isso é a mesma coisa com mulheres, né? Então, um ambiente muito masculino. Queremos criar uma diversidade aqui, né? Queremos trazer mulheres, mas não é só jogar uma mulher lá no meio. Você tem que criar uma condição para que ela consiga dar o seu melhor, né? E para isso, esses homens vão ter que ser melhores. Esses homens vão ter que aprender a conviver com realidades, com narrativas diversas das deles, com coisas que eles nem conseguem conceber, imaginar, antecipar. Né? Como é que você coloca pessoas negras dentro de um ambiente que é majoritariamente branco, e branco na nossa sociedade racista também? Né? Porque é isso, a gente é educada para reproduzir racismo na nossa sociedade. Então não basta simplesmente também jogar uma pessoa negra ali naquele ambiente de trabalho, é preciso fazer um trabalho de formação daquele espaço, um trabalho de conscientização dessas demandas ali. Né? Então, isso tudo
vai revelando, né, que as empresas, elas não devem pensar essas questões como caridade. Ah, estou aqui fazendo um ato de caridade, como eu sou bonzinho. Não é exatamente isso. É justamente criar um ambiente plural, um ambiente que tenha múltiplas formas de pensamento, que você consiga antecipar e visualizar outros grupos, né, ter contato com outras narrativas. Sabe aquela coisa de a pessoa viajada, a pessoa que passou por muitos países, conheceu muitas culturas? A gente tem muitas culturas aqui, né? Será que a gente sabe conviver com as culturas que existem aqui? Será que a gente sabe usufruir dessa potência, né, que é esse caldeirão de culturas, né, e de narrativas que existem aqui dentro do nosso próprio país? Então, essa é uma das questões centrais, né? Eu quero construir um mundo em que não seja preciso coragem para contratar pessoas trans. Eu quero existir num mundo que a gente seja contratada pelo nosso mérito, né? Que a gente não seja relegado à própria sorte ou compulsoriamente só possamos garantir, viabilizar nossa existência a partir da prostituição precária, né? Ainda hoje é uma prostituição muito precária que existe para travestis, porque se fosse uma que paga R$ 300 a hora, olha, a gente já tinha comprado a nossa cidadania. Não é essa de R$ 300 a hora, é aquela de poucas dezenas de reais, aquela que somente paga o suficiente para que a gente viva mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, até que a gente seja assassinada, né, ou violentada, ou morra de alguma complicação de saúde, né, dentro de todo esse caos, né, especialmente agravado agora com relação à pandemia. Então, estou muito, muito feliz aqui com essa conversa que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado. Isso que é algo mais ou menos que eu tinha preparado para a gente conversar. Vi que surgiu uma mensagem ali no começo também falando, né, que a gente vai ter sorteio de livros aqui. Então, eu tenho 2 livros em que eu participo. Esse aqui é meu inteirinho, né? Tem prefácio e pós-fácio de outras figuras amigas, queridas, mas esse é meu, né? Então, aqui eu estou falando justamente sobre minhas memórias como uma trabalhadora sexual e se eu fosse puta, né? Só que percebem que o título tem um R em cima do T, porque na nova edição as livrarias não queriam mais vender o livro com a palavra puta na capa, então a gente fez uma gambiarra aqui, colocou um R, eu chamo essa de a versão errada, né? Agora o título oficial é Se Eu Fosse Pura, né? Para que as livrarias se permitissem vender esse livro, né? Mas é o mesmo texto, é tudo a mesma coisa, tem uma coisinha ou outra diferente só, mas a ideia é essa, né? A gente tem que se valer disso, né? Essa é a realidade que nos permitem viver e, no entanto, a gente tem que esconder essa palavra quando, se a gente quiser frequentar os espaços seletos da sociedade. Então, aqui, minhas experiências como trabalhadora sexual, e aqui é um livro em que 4 pessoas trans, cada uma em um capítulo, escreve sobre justamente sua transição, sobre seus processos para se entender como é, e o primeiro capítulo é meu, né? Chama Destino Amargo, aí eu falo aqui do que veio antes do E Se Eu Fosse Puta. Então, da infância, da adolescência, de todos os processos para eu ir me entendendo da forma como eu me entendo hoje. Então, vai ter um sorteio aqui, a gente vai fazer um sorteio agora, né, Renata? E aí, quem for sorteado vai poder escolher se vai querer ouvir das trans ou se eu fosse pura. Então, se preparem aí. Isso aí. Eu queria pedir desculpas, na verdade, eu esqueci de falar no começo, né, que a gente ia ter o sorteio, aí eu coloquei no chat. Eu sugeriria a gente responder. Temos algumas perguntas. O que você acha? A gente responde, você responde as perguntas e aí no finalzinho a gente faz o sorteio, pode ser? Perfeito, pode ser. Então vamos lá. Gente, se vocês quiserem, a gente já recebeu algumas perguntas aqui. A gente recebeu muitos elogios. Não sei se a Mara vai conseguir responder a todos aqui. De fato, também faço minhas as palavras das pessoas que estão elogiando e agradecendo e parabenizando. De fato, a Mara ela fala com muita propriedade, com muita verdade, né? Então, parabéns. Amara, assim, a pergunta a inclusão passou a ser um assunto mais frequente e um propósito para muitas empresas. Você acredita que estamos em uma fase mais madura e que teremos mais oportunidades para as pessoas trans? E eu complementaria essa pergunta, né? Além da fase, da conjuntura, a gente tem aqui diretores jurídicos, gerente de RH, enfim. Então, que dica você daria para essas pessoas? Se eu sou gerente de RH da minha empresa e eu gostaria de preparar, como você falou, né, eu tenho essa coragem, eu quero que minha empresa tenha essa coragem também. O que eu faço? Por onde eu começo? Sei que é uma pergunta complexa, né, porque é um problema estrutural que vem desde a educação, da formação, etc. Enfim, se puder dizer alguma coisa nesse sentido. Então,
não é simples, né? Eu tenho sido chamada muitas vezes, né, para mediar situações, por exemplo, de uma profissional que vai fazer essa transição de gênero dentro da empresa, né? Então, aí muitas vezes chamam pessoas trans para fazer uma roda de conversa, para conversar a respeito, para que a gente possa iniciar um debate ali dentro, né, sobre, olha só, a pessoa com quem vocês conviveram durante tanto tempo agora está reivindicando um outro gênero, um outro nome, né? E a gente vai construindo essa possibilidade. Só que isso é um pouco mais... então, existe ali uma relação, né, minimamente de afeto, ou sei lá, conheço aquela figura, já respeito, ela já tem um nome, que foi um pouco o que aconteceu, por exemplo, na Unicamp. Eu fiz todo o meu processo acadêmico na Unicamp. Eu começo lá no mestrado, começo graduação em letras, mestrado, doutorado, começo a transição no doutorado, então eu já tinha um nome, as pessoas já me conheciam. Isso, de alguma forma, facilitou o meu caminho. Foi diferente das pessoas que entraram trans na universidade ou começaram a sua transição quando ainda estavam na graduação, quando não eram ninguém, sabe? Eu já era um nome ali dentro, né? É mais fácil você transicionar quando você já tem um nome, já tem uma posição, né? Só que a grande questão é como é que quem transiciona mais cedo, quem transiciona na adolescência, muitas vezes vai ter a vida mais precarizada possível, né? Quem transiciona tardiamente, muitas vezes consegue segurar as pontas e aí consegue, de alguma forma, garantir inserção no mercado de trabalho, mas a ideia é que não seja preciso isso, né? Eu não tenho meu futuro rifado se eu desejar existir a partir de um outro gênero. Isso não tenho respostas prontas para isso, né? Acho que o que dá para fazer é justamente começar a criar um grupo, né, pensando questões de diversidade ali dentro, né, promover palestras, né, então chamar figuras para ir ajudando as pessoas a terem conhecimento, né, a criarem consciência a respeito, né, dos próprios das práticas discriminatórias que foram criados para reproduzir. A gente foi criando para reproduzir um monte de prática discriminatória que a gente nem pensa a respeito delas, né? E de repente, talvez numa conversa, a gente vai percebendo, olha só, isso é verdade, né? Então, e aí, a partir disso, a gente vai criando condições para que aquele espaço seja um espaço plural, né? Então, é isso, a ideia é conviver com pessoas o mais diferentes possíveis, né? E, ao mesmo tempo, criar condições para que essas pessoas não sejam trucidadas e atropeladas nesse espaço. Eu acho que isso é o que eu poderia indicar, assim, né? É isso que você fala de não adianta eu abrir o espaço, eu tenho que preparar o espaço, né? Eu me lembro que eu Uhum. trabalhei num escritório, num grande escritório de advocacia em São Paulo, muitos anos atrás, e eles, inclusive por disposição expressa da lei, que tem as cotas de pessoas com deficiência, contrataram um advogado com deficiência visual e tinha um cão-guia. Antes de inserir esse advogado e esse cão-guia no ambiente, fizeram uma palestra explicando como é que é a deficiência, como é que funciona o cão-guia, que você não pode brincar com o cão, etc. Então, é isso, não adianta fazer a inclusão se não tiver um ambiente preparado, né? Uma outra pergunta que fazem aqui: qual a sugestão barra orientação para as empresas que já possuem em seu quadro de funcionários pessoas trans e que, por algum motivo, houve desconforto entre um grupo isolado de funcionários com relação à divisão e utilização de banheiros? Ela coloca aqui, perante a legislação existe uma lacuna. Assim, eu não sou especialista na área, mas eu diria que não existe lacuna. Aí eu deixo para a Mara me corrigir. Não existe lacuna. Tem banheiro masculino e banheiro feminino. E você tem pessoas do gênero masculino e feminino. A Mara falou, o policial desrespeita. A empresa talvez também esteja desrespeitando no momento em que a pessoa se identifica como feminino e não pode usar o banheiro feminino, né? Mas deixa a Mara responder. Então, as pessoas têm todos esses pavores, esses medos, né? E aí é isso já tem a ver com todo essa dificuldade de conviver com esses grupos diversos, com esses grupos que vivem sobre outras óticas e outras regras, né? Então a gente está reinventando os conceitos de mulher e de homem, né? E a partir dessa reinvenção, né, a gente vai ter que repensar também esses espaços que a gente possui, né? Então, é muito delicado isso, assim, né? Agora a gente tem uma lei que criminaliza a LGBTfobia, né, também. Então, se a profissional, né, tem lá, tem lá o seu reconhecimento como uma pessoa de tal gênero, masculino, feminino, ela tem
total direito de utilizar esse espaço. Não existe uma norma específica voltada para isso, mas a gente pode pensar, né, justamente que a questão, né, da criminalização da LGBTfobia impediria que essa pessoa fosse privada de uma coisa básica, que é acessar banheiro, né, fazer xixi no banheiro. Então, isso ainda é uma questão importante. Nas escolas a gente vive questões desse tipo também, né? Não, tem aqui alunos que são evangélicos, não são de família evangélica, não suportam a ideia, tipo assim, paciência, né? Não, vão ter que conviver com pessoas que vocês desprezam, sabe? É isso. Agora a gente vive numa sociedade uma sociedade democrática, então não deveria existir esse tipo de questão, assim. Mas é isso. Tudo eu sempre acredito que as coisas são melhor construídas se elas forem dialogadas. Eu gostaria que os grupos envolvidos tivessem mínimo de inclinação a dialogar para resolver as questões, né? Porque assim, senão a gente vai também gerando uma sociedade, essa sociedade que a gente vive, polarizada, essa sociedade que ao mesmo tempo que a gente tem essa visibilidade travesti, trans toda, a gente também viu mamadeira de piroca, kit gay, Jesus é travesti, fake news envolvendo a população LGBT sendo usada para eleger, né, uma figura que nos despreza, sabe? Então, para promover pânico, para promover sensacionalismo, e as pessoas não conseguirem nem pensar, não, querem transformar nossas crianças em gays, né? Tipo assim, putz, né? Ainda hoje a gente vive esse tipo de questão, né? Então, é preciso que... Eu gosto muito quando a gente consegue construir as coisas na base do diálogo, né? Para que a gente não estimule esse clima tenso, essa polarização que faz com que a gente nem consiga conversar um com o outro se vocês não pensam exatamente da mesma maneira. Perfeito. Gente, a gente tem só 5 minutinhos, então infelizmente não vai ser possível responder todas as perguntas. Eu vou selecionar aqui, acho que talvez a gente consiga responder mais uma ou duas, e aí a gente vai para o sorteio do livro, tá? Então fiquem aí para a gente sortear. A pergunta, o Amara, é de uma pessoa que é profissional de RH, e quando faz anúncio de vagas, nunca recebe candidaturas de travestis ou transexuais. 99% dos candidatos são dentro das categorias, né, branco, hétero e tal. Como ele pode fazer, né, como que a empresa pode fazer para se aproximar mais, para receber mais candidaturas desse público? Então, existem iniciativas, né, em que, por exemplo, o Transempregos. É uma grande iniciativa focada em divulgar, né, oportunidades de trabalhos voltadas para pessoas trans, né? Então, por exemplo, a sua empresa poderia fazer sei lá, se aproximar do Transempregos, fazer uma parceria com o Transempregos, né? De alguma forma divulgar a partir de lá, né, o interesse em uma vaga, né, em um perfil de funcionário, funcionária, né? Acho que essa poderia ser uma forma, né? E buscar nos lugares específicos, né, esse tipo de profissional. Muitas vezes é isso. Você quer construir um ambiente mais diverso, né? Você quer ali ter figuras, né, PCDs, ter mulheres líderes, né, ter pessoas negras ali que também que exerçam cargos diversos dentro da sua empresa. Você quer ter pessoas LGBTs, né? Você não vai poder só se basear só esperar, né, que caia no seu colo esses perfis desejados, né? Às vezes é preciso ir atrás, né? E acredito que estão surgindo cada vez mais instituições que promovem, né? Então, tanto no Rio de Janeiro e São Paulo, tem várias que eu conheço, né? A Casa 1, aqui em São Paulo, que é um grande espaço, né, de acolhida de jovens LGBTs expulsos de casa ou em situação de vulnerabilidade social. Então, ou seja, existem possibilidades de encontrar essas figuras, né? Aí vai ser preciso que a empresa, de alguma forma, se movimente nessa direção e caso não surjam candidaturas ali no próprio RH, né? Muito bem. Gente, acho que infelizmente não temos mais tempo para fazer mais perguntas, para responder. Eu queria mais uma vez agradecer a Amara, o volume de agradecimentos e de parabenizações, enfim, de mensagens aqui de felicitação, mostra como
pessoal gostou e como repercute positivamente o que você fala. Gente, quem gostou da Amara, dá um Google no nome dela, vocês vão encontrar um monte de material bacana, de entrevista, de artigo, de texto. Assim, conforme eu fui estudando um pouquinho da biografia dela para quando a gente foi definir quem convidar, mais feliz eu ficava com tudo que eu encontrava, tá? Então, é isso. A gente vai fazer o sorteio do livro, é autografado, certo, Amara? Procede essa informação? Sim, sim. Vou mandar autografado pelo correio. Quem não foi sorteado, mas ficou interessado também, quiser, porque eu sou uma boa escritora, viu? Acho que vocês não vão se arrepender. Quiser, então é só me escrever no Instagram, no Twitter, no Facebook, e a gente vai combinando esse envio. Né? Eu vou ficar muito feliz de ver o livro circulando pelo Brasil aí. Então, meu Instagram é Amoiramara, né? Meu Instagram, meu Twitter. Amoiramara. E se quiserem mandar e-mail, aí é amoiramara@gmail.com. Pronto, a Amara colocou aqui no chat, Amoiramara, o Instagram, ou amoiramara@gmail.com, ou qualquer eventualidade, entre em contato comigo que a gente põe vocês em contato, tá? Mais uma vez, super obrigado, Amara, foi maravilhoso, parabéns. Fico feliz de ter pessoas como você pensando, discutindo e tendo coragem, né? Porque acho que, acima de tudo, precisa ter coragem. Você falou que precisa ter coragem para contratar e blindar pessoas trans, mas na verdade precisa muita coragem para se bancar, né? Para se assumir. Parabéns, tá? Então vamos lá, gente. Olha, com a super tecnologia auditada aqui pela, sei lá quem, a gente vai ter um site aqui que eu botei sorteios no Google e apareceu esse site aqui. Os números, sortear agora. Número 19. Aí eu vou na planilha aqui com as pessoas que participaram e vejo quem é o 19. Não sei se vocês estão vendo aí a planilha. 19, Daniela Muraiana. Não, de baixo, Débora Santos, né? Débora Santos, perdão, Débora Santos, isso. Débora Santos. Vamos ver se a Débora está aqui ou se ela saiu. Débora Santos. Está aqui, Débora Santos. Débora, coloca o seu e-mail, por favor, aqui no chat. A Daniela, coitadinha, foi quase ganhou. Foi a minha incapacidade aqui de operar. Débora, por favor, coloque o seu pronto, a Débora já colocou aqui, já anotei. A gente entra em contato com a Débora para pegar o endereço, direitinho, ver como é que a gente faz. E é isso. Amara, obrigado mais uma vez, foi um prazer. Espero poder contar de novo com a sua participação em outros eventos nossos. E é isso. Se quiser deixar uma última palavra, a gente encerra. Vai ser maravilhoso. Espero que para o futuro a gente consiga pensar isso em presencial, né? Não apenas mais uma atividade online, mas estou muito feliz de qualquer forma. Fiquei muito feliz com as contribuições, as perguntas. Muito agradecida pelo carinho de vocês também. Espero que esse seja só um primeiro contato, né, nosso, que a gente ainda faça muitas coisas juntos. Então, um beijo para vocês e muito obrigada mais uma vez. Valeu, obrigado. E eu vou colocar aqui os meus contatos também, para quem quiser eventualmente entrar em contato no escritório. Então, aqui a gente põe vocês em contato com a professora Amara. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Até a próxima.